Irmãos, então, Zacarias, capítulo 1, versículo de 1 a 6. Lembrando que, irmãos, outubro, né, na nossa igreja é o mês aí da reforma, né? E Zacarias é um dos profetas aí da restauração, um dos profetas da construção, né, do período aí do retorno do cativeiro. E Zacarias, então, está aqui profetizando num período, final ali do relato histórico, onde nós vamos encontrá-lo nesse período ali do livro de Esdras e Neemias, né, que na verdade é o fim do relato bíblico, desses livros históricos. E ali depois nós entramos então num período de, eh, 400 anos que o Senhor se cala, não se levanta mais profeta, não há mais menção do Senhor dirigindo o seu povo através desses homens. Então é nesse sentido que entra o livro de Zacarias, irmãos, um momento de restauração. E pensando nisso, irmãos, o texto chama atenção, meus irmãos, para que nós observemos então que Zacarias tem uma mensagem poderosa e como todo profeta, ele vai primeiro chamar o povo ao arrependimento, ao retorno, e lembrando os irmãos que essa é a ideia até da nossa igreja, na igreja reformada sempre se reformando. E entenda uma coisa, reformar não é incluir, reformar é voltar, né. Então, se você está lá na sua casa, você vai reformar, a ideia da reforma é deixar os padrões que estavam antes, não é fazer algo novo. Então, aqui eles estão com o intuito de trazer de novo o povo para a adoração. O livro, irmãos, de Zacarias, qual leva o nome do profeta, o profeta, o nome dele significa, né, lembra-se, Yahvé lembra-se, ou então aquele de quem Deus se lembra. Irmãos, e o profeta Zacarias então nasce em uma família de sacerdotes ainda lá na Babilônia, tá? Ele é um nascente nesse período e a sua família estava entre os quase 50.000 exilados que retornaram do exílio babilônico após a permissão do rei Ciro. E assim, irmãos, Zacarias, ele era também filho de Baraquias, porém, em algumas passagens bíblicas, como por exemplo, em Esdras 5:1, Esdras 6:14, Neemias 12:4 e versículo 16, nós vamos ver ele sendo incluído não como filho de Baraquias, seu pai, mas provavelmente filho de Ido, como é dito aí no versículo 1, né, filho de Baraquias, filho de Ido, Ido provavelmente o avô. Isso que traz para a gente a inferência de que provavelmente Baraquias tenha morrido, tá, ainda quando o profeta era jovem. E aí Ido to pode ter tomado a posição de pai, ou então que Ido era o mais importante, né, o mais importante, o nome era maior, então exaltava-se o nome dele. Então, diz assim o texto da palavra: "No oitavo mês do segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Oremos mais uma vez, Pai. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Abençoa-nos. Nós, ó Deus, clamamos, ó Deus, que o teu Santo Espírito, Deus, edifique o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o profeta Zacarias começa a profetizar cerca de 2 meses depois do profeta Ageu. Ageu profetiza
E é um período ali que nós vamos ver esses profetas menores, né, os finais, os profetas da restauração juntos lá. Ageu é um deles, né, que está próximo desse momento de restauração lá em Jerusalém. Então, nesse período também começando Ageu, do capítulo 1, versículo 1, dá para a gente distinguir bem que há 2 meses de diferença de Zacarias. Irmãos, e a mensagem profética tanto do profeta Zacarias quanto do profeta Ageu era de encorajamento acerca de uma restauração do templo, uma restauração também da vida cristã, de uma forma que aquele povo voltasse a ser uma nação voltada para as bênçãos do Senhor, onde Deus ali estava agora restaurando completamente o povo e assim o relacionamento dele com Deus. Meus irmãos, e quem não gosta de uma boa história, né? Eh, Irmãos, eu gosto muito de ouvir histórias. Eu gosto de histórias, sempre gostei de ouvir histórias. E eu me lembro que uma vez na minha adolescência, na igreja, nossa UPA resolveu visitar os idosos da igreja, tá? Aí fica até a sugestão para os adolescentes e jovens, pessoal mais novo. Resolvemos visitar os idosos da igreja. Irmãos, e cada visita que a gente fazia, a gente saía de lá impressionado como foi a vida dessas pessoas com Deus, do relacionamento delas com Deus, né. E uma me chamava muita atenção, né, inclusive ela tinha um nome parecido com a minha avó, a dona Alverinda. E a dona Alverinda, irmãos, era uma pessoa fabulosa. A dona Alverinda lutou 13 anos por câncer de mama. E a gente foi lá no período onde ela tinha, o câncer tinha retornado, então já estávamos nesse período de visita e vamos na casa da dona Alverinda. Irmãos, e a dona Alverinda ria, a gente chorava com as histórias e com tudo que ela enfrentou. Interessante como Deus abençoa, né, a nossa vida com a possibilidade de ver e de ouvir histórias. Só que, irmãos, o tempo vai passando, né. Eu comecei a perceber que na minha vida, com 45 anos hoje, eu já estou começando a contar história. Isso é o problema, não é não? Eu já estou começando a virar um contador de história, né. Então, é interessante a gente observar, irmãos, que desde esse momento o povo é convidado a olhar então para o passado, lá para o passado. E olhando para o passado, para que lá do passado eles pudessem ter um rumo diferente em sua vida. Então, eu queria alertar os irmãos que nós vivemos um tempo onde nós estamos também com uma geração que não se preocupa com a história dos seus pais, com a história dos seus avós, com a história daqueles que fundaram algo, como por exemplo, irmãos, a fundação da igreja, né? Essa semana aqui eu fiz uma visita que eu aprendi um pouquinho mais da história, né, Sheila? Da vida da igreja, né, no período que alguém ainda não tinha me contado sobre a vida da igreja. Então a gente, vai absorvendo e entendendo, até para que nós possamos, irmãos, entender por que que nós estamos aqui, por que chegamos aqui. E é essa ideia do Senhor, o tempo é outro hoje, a vida é outra hoje, mas não quer dizer que porque nós estamos aqui hoje, que nós precisamos fazer as coisas sem olhar para trás. Sem olhar para aquilo que foi feito. Então o texto, irmãos, que nós lemos aqui nos leva justamente a isso, a olhar não para o presente, não para o futuro, mas olhar para o passado. E se você acredita que o passado não importa, realmente, irmãos, essa mensagem não é para você, não é para você. Eu sinto te dizer, porque se você acha que o passado não vale nada, isso aqui não é para você. E talvez a Bíblia não seja para você. Porque a Bíblia vai falar muito do que aconteceu lá no passado, tentando nos inspirar a ter um futuro melhor, a ter um presente melhor e um futuro melhor. Então, pensando nisso, o que o passado tem, irmãos? O seu valor. E eu gostaria então de meditar sobre isso, irmãos, hoje, chamando a atenção sobre a importância do passado para o nosso presente e para o futuro, que é o que parece bem claro e evidente no texto que Zacarias está tentando fazer com que o povo lembre das coisas que foram vividas pelo povo de Israel. Então, irmãos, chama atenção para você que o passado importa, porque passado impede de errar no presente e termos um futuro melhor. O versículo 2, eu queria que você estivesse relendo comigo, o verso de número 2 diz o seguinte, vamos ler? Portanto, ah,
Vamos lá? Ah, vamos ler de novo? Não ficou bom. Vamos lá. O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Versículo 4. Bonito também, vamos lá? Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Então, irmãos, o profeta chama atenção que a ira de Deus se voltou contra os pais dessa geração, daqueles irmãos que voltaram da terra prometida. E o versículo 2 então chama atenção e ressaltou isso: o Senhor se irou em extremo contra os seus pais. Então, a ira veio sobre aquele povo. E aqui, o que essa geração está, irmãos, presenciando é o resultado. Eles estão agora pegando aqui justamente o resultado das ações erradas dos seus pais. É, irmãos, eu não acredito em maldição hereditária, mas acredito que uma geração pode sofrer as consequências do pecado da geração anterior, das ações do passado, das ações que não foram corretas. Isso deveria nos inspirar, irmãos, a não cometer os mesmos erros, mas transformar a nossa atitude de forma que os erros não sejam cometidos de novo. Então, eles estão agora, irmãos, não em um estado de graça, prosperidade, conforto, mas estão aqui no estado de miséria total, irmãos, devido ao pecado dos seus pais, onde eles estão tendo agora que trabalhar duramente para reconstruir aquilo que eram, uma nação. Né? E irmãos, e eu e você, o que Deus quer nos alertar hoje? O que Deus quer alertar a você e a mim? Em Ezequiel 18, versículo 20, Deus nos diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. A mensagem de Deus, irmãos, para aquela geração é que eles não precisam pagar os pecados de seus pais. E a Deus não os imputará nenhuma justiça que deveria ser jogada sobre os seus pais. Irmãos, é hora então deles olharem para os seus pais, entenderem e ver os resultados, entendendo que o cativeiro só aconteceu porque, como o versículo 2 nos chamou a atenção, eles não ouviram a Deus. Não ouviram. Irmãos, e como nós vivemos na geração que dá ouvido para tudo menos para Deus, né? Não ouve os pais, não ouve Deus, mas ouve todo mundo. Nós estamos na geração do diz que. Diz que aconteceu isso, diz que, né? Eu vi, né? Eu vi lá na internet, diz que é assim, diz que é assim. Irmãos, e nunca se fabricou tanta mentira, e nunca se enganou tanto povo, e nunca se perdeu tanta gente por caminhos tortuosos como a gente tem visto hoje. Era melhor confiar né, naquilo que é sólido, naquilo que é verdadeiro, irmãos, naquilo que é real. Então, irmãos, o texto chama atenção. E entenda, irmãos, eu certa vez tive que aconselhar uma irmã, e essa irmã, irmãos, eh, estava com um problema com a filha. Na verdade, a diretora de uma escola me chamou e me convidou e falou: "Olha, teve esse problema com essa jovem da sua igreja". Eu cheguei para a mãe e falei: "Ô mãe, a diretora me procurou e falou isso, isso, e eu acho que a senhora devia conversar com a sua filha". E ela virou para mim e falou assim: "Ah, pastor, deixa, eu também fiz isso lá atrás, mas hoje eu sou crente". Eu falei assim: Minha irmã, então quer dizer que tudo bem se a sua filha cometeu os mesmos erros, tudo bem se ela errar de novo, e a senhora não vai trazer para ela palavras de incentivo, de conserto, para que ela possa mudar a sua vida, para que ela não cometa os mesmos erros, tudo bem. É, mas como é que eu vou chamar atenção se eu já fiz também?". Meus irmãos, se você que é pai, que é mãe, que errou e quer que seus filhos andem no mesmo erro que vocês, que está tudo bem, só porque, pela graça de Deus, de alguma forma você está bem hoje, você quer dizer que deu certo? Irmãos, nós não podemos, irmãos, entender que
e ficar satisfeitos com a situação pecaminosa que às vezes a gente vê na nossa volta. E Deus está preocupado com essa geração, para que essa geração também não tenha de novo os mesmos sofrimentos que os pais tiveram. Então, o versículo 4 fala: "Não sejais como vossos pais". Deus aqui é bem claro que aquela geração não podia imitar os pais, não podia seguir os mesmos caminhos. E nós também, irmãos, nós não podemos cometer os mesmos erros que foram cometidos, por exemplo, na história da sua família, na história, irmãos, aqui da igreja, nós não podemos. Nós precisamos então tomar outros rumos, né. Gosto de lembrar, se você faz o que você sempre fez, você terá o que sempre conseguiu. Então, se nós mantivermos a mesma conduta, a mesma rotina, as mesmas falhas, ações, nós vamos ter os mesmos resultados que vão levar, irmãos, a todos nós a sofrer as consequências, né. Então, nós precisamos mudar. Irmãos, nós não podemos repetir erros do passado, precisamos nos motivar para que nós possamos acertar no presente, acertar no futuro. Mas também, irmãos, o passado importa, pois o passado nos ajuda a aproveitar as oportunidades do presente. Versículo 3 diz o seguinte para gente, vamos reler comigo aí? Hum. Versículo 3 diz o seguinte, vamos ler? Portanto, dizes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, as oportunidades são como o pôr do sol. Se você espera demais, ele acaba passando. Então, houve um segundo texto, irmãos, aqui várias oportunidades, segundo o texto, várias chances, vários momentos lá atrás para que o povo voltasse e o povo se arrependesse. Mas a verdade é que esse povo ignorou todos esses avisos, ignorou os profetas, ignorou, irmãos, a chamada do Senhor para o arrependimento. Mas agora essa geração é chamada ao arrependimento. Agora essa nação é chamada a entender que a oportunidade que aparece diante deles, irmãos, é uma oportunidade de restauração e eles precisam abraçar. Hoje, irmãos, nós temos a oportunidade de corrigir, nós temos a oportunidade de nos arrepender, nós temos hoje a oportunidade de mudar. É isso que o versículo 3 nos chama atenção. Assim diz o Senhor: tornai-vos para mim. O que Deus está chamando a atenção para mim e para você aqui é que no versículo 2 ele deixou bem claro: a ira caiu sobre eles, mas hoje eu estou dando a oportunidade para você, geração, você que agora vem, para que isso nunca mais aconteça no meio de vocês, para que vocês não sejam exilados novamente, de vocês abraçarem uma conduta, e ele chama, então convida: "Venham a mim". Irmãos, o Deus vai dando os avisos, Deus vai mostrando, irmãos, dia a dia em nossas vidas consequências. Então, muitas vezes, irmão, nós estamos na caminhada e Deus deixa a gente tropicar aqui, deixa a gente tropicar ali, tropica ali de novo, e a gente não está vendo. Só que a hora, irmãos, a gente vai tropicar e cair no abismo. E pode ser que não tenha volta mais. A geração dos pais tiveram esse problema. Deus foi avisando, Deus foi avisando, Deus foi mostrando. Inimigo que se levanta, povo de Israel sofrendo. Deus vai lá e dá misericórdia e graça sobre aquele povo. O inimigo se levanta de novo, os profetas vêm, palavra, olha, volta, volta, se arrepende. E o povo seguindo o mesmo caminho. Deus é longânimo, irmãos. Mas chega uma hora que Deus cobra injustiça. E Deus cobrou sobre esse povo. E eu e você hoje temos a oportunidade, irmãos, também de mudar a rota. E talvez você esteja também no mesmo caminho, na mesma situação, está vendo e presenciando. Será que isso é mão de Deus? O que está acontecendo? É permissão do Senhor? Irmãos, e nós às vezes já sabemos que a queda está ali na frente. E nós seguimos do mesmo jeito. Então é hora de voltar, irmãos, tomar outra rota, seguir por outro caminho.
Então Deus fala àquela geração no versículo 4: "Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, não deram ouvido". Deus, irmãos, não quer que aquela geração siga esse mesmo caminho de desobediência, e também a nós nos chama isso. E ele fala então: "Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar". Deus, irmãos, é aquele que quer derramar sobre nós graça. Ele quer também que nós entendamos que a oportunidade de buscá-lo é agora. Ele chama atenção que invoque enquanto está perto, porque chega uma hora que não dá mais para invocar. Quando Deus decreta a sua justiça, quando Deus, irmãos, age punindo, não tem mais jeito. E ele lembra que a iniquidade precisa ser abandonada, mas também ele nos chama a uma mudança de pensamento. Ele fala: "O iníquo, deixe os seus pensamentos". A iniquidade, irmãos, ela nasce no seu pensamento. E nós precisamos lutar contra eles, irmãos. É aqui que acontece essa batalha da carne contra o espírito, que eu e você lutamos todo dia, todo dia. Irmãos, e Deus nunca vai tirar esse desejo da sua vida. Nunca. Nunca você vai deixar de ter vontade de pecar. Por isso que Paulo fala: "Eu esmurro a minha carne se preciso". Eu luto dia a dia, eu luto. Irmãos, mas a batalha ela termina aonde? No céu. E quem quer chegar no céu chega com luta contra si mesmo, com luta contra os seus desejos, contra a sua vontade, contra, irmãos, contra aquilo que às vezes o nosso coração anseia, mas a nossa razão sabe que aquilo é caminho de morte, aquilo é caminho que o Senhor não planejou para nós, mas nós lutamos, nós lutamos. Quantas pessoas, irmãos, lutam e lutam e lutam e lutam. E você também tem suas lutas, eu sei muito bem que a fidelidade está ali, né, você está seguindo fidelidade, mas você luta contra os seus pensamentos, os seus desejos, as suas vontades. E nós, irmãos, precisamos batalhar, porque, irmãos, o que nós estamos vivendo é justamente isso, é uma investida do inimigo constante sobre nós, para que nós abandonemos o caminho. Tiago fala que a nossa alma cobiça o erro, né, o pecado está sempre diante de nós. Mas a palavra que Deus dá a Caim é a palavra que nós devemos sempre levar no nosso coração. Se nós procedermos bem, seremos aceitos. Então ali, irmãos, é uma vida de procedência. Eu sei que às vezes você acha assim: "Poxa, eu não sou crente". Fico pensando essas coisas, né, fico pensando essas coisas. Fico imaginando minha esposa quantas vezes ela quis me matar essa semana, mas ela não fez, irmãos, glória a Deus, glória a Deus. E louvado seja Deus, espero que ela nunca faça isso. Eu sei que é uma luta constante dela. É porque a gente não é fácil não, né, Elis? Não é não. É, não é, ô Luiz? Eu não faço ideia, Raquel. Devia ter dado aí uns 4 beliscão ali na hora do culto, mas vamos seguindo em frente, irmãos, porque a vida é assim. Irmãos, a gente essas coisas passam na nossa vida, não é? Na nossa vida. E nós vamos lutar, vamos lutar. Irmãos, pecado é uma atitude, uma ação, um ato. Então não cometa esses atos. Mas não é porque que você essas coisas vieram à sua mente que você deixou de ser crente. Não deixa o diabo te acusar dessas coisas. O Cristo morreu por você. Mas Cristo não falou que ia tirar, né? Cristo não falou que ia tirar isso da sua vida. Deus te prometeu tirar isso aonde? Céu, no céu. Lucas 18, versículo 19, diz que nós estamos aqui para apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano, ele não está falando que é o 2025, ele está falando de um período do tempo. Ele está chamando a atenção que agora é hora de agradar, de buscar, de clamar a Deus, de encontrar Ele, e de encontrando Ele, mudando, irmãos, a atitude, para que nós possamos ter uma vida diferente. Terceiro, eu queria deixar para você, o passado importa. Pois o passado nos mostra, irmãos, que nós podemos, abençoar
o nosso presente com bons atos e nós temos também um futuro melhor. O versículo 6 ele diz o seguinte pra gente, vai lá, lê comigo, hein, vamos lá. Contudo, as minhas palavras, os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, vossos pais. Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Irmãos, quem se arrepende e vive em santidade, a promessa é mudança. Olhando, irmãos, para o texto aqui, nós podemos observar, sem conhecimento do passado, parece que Deus é ruim. Quando nós olhamos para o passado e talvez assim, irmãos, olhando para a sua vida, que para quem não conhece a sua história, acha que Deus foi ruim com você. Quando você relata alguma dificuldade que você passou. Mas nós quando olhamos para a nossa vida, nós entendemos e percebemos com o passado, como Deus foi abençoador na nossa vida. Irmãos, é importante nós lembrarmos disso. O povo de Israel é um povo que é sempre convidado a olhar para trás. Sempre convidado a olhar para trás, principalmente para os grandes momentos. Por exemplo, você vai ver os salmistas, irmãos, levantando cânticos para lembrar do povo, e várias vezes, não uma vez só, mas algumas vezes você vai encontrar um salmo e vai deparar com alguma referência, ou até mesmo dentro da história, e nos evangelhos também, da libertação do Egito, porque ali foi um grande evento na vida do povo. Então, é sempre convidado a olhar para lá, porque, irmãos, olhar para lá traz esperança, olhar para a ação de Deus, irmãos, e como nós vivemos em santidade e Deus nos abençoou, irmãos, chama-nos a ter uma vida de sinceridade, e as promessas de Deus vêm assim sobre nós, e nós precisamos olhar para isso. Lembra, o profeta vai nos chamar a atenção que nós precisamos trazer à memória o quê? E memória é o quê? Uma coisa guardada do futuro, do presente, do passado. Ou seja, a vivência. Agora, se você não teve experiências com Deus, é difícil olhar para trás e achar alguma coisa em que se apoiar. Então, por isso que nós precisamos, irmãos, ter esse relacionamento com Deus, para que Deus possa também nos dar essas experiências em um estado, irmãos, bem diferente. Quando o povo chegou para conquistar a terra prometida, Josué dá uma ordem. A Bíblia diz que a porção é na medida do que foi plantado. A porção é na medida. Deus dará e recompensará segundo as nossas obras. Então, Deus quer, irmãos, fazer maravilhas no nosso meio, no tempo presente, no tempo futuro. Mas para que essas maravilhas aconteçam, eu preciso hoje tomar uma atitude de investimento na minha vida. E esse investimento passa por santidade, esse investimento, irmãos, passa por separar-me. No tempo é hoje, a oportunidade é agora. Então ele chamou que segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, Deus nos tratará. Então, se procedermos bem, irmãos, nós vamos ser pessoas que vamos ver as maravilhas de Deus. Se não, irmãos, nós vamos viver aqui com as migalhas. E olhe lá, né? E olhe lá, se Deus não exercer justiça impiedosa sobre nós, porque assim é a justiça do Senhor. Nós precisamos, irmãos, entender que hoje é tempo de avaliar a nossa vida. E lembrando da reforma, hoje é tempo da gente olhar lá para trás, irmãos, e entender se todas as mudanças que ocorreram até hoje, elas foram benéficas ou não. Os reformadores, irmãos, queriam trazer a igreja para o lugar da adoração, da separação, da santidade, do arrependimento. É esse lugar que a igreja precisa estar. E talvez na nossa vida pessoal também nós precisamos, irmãos, de uma reforma. Talvez na nossa conduta nós às vezes não temos sido tão santos como deveríamos, tão separados como podíamos, tão dedicados a Deus. E nós às vezes precisamos, irmãos, entender que Deus vai no seu tempo exercer justiça. Não se engane com a aparente tranquilidade que talvez a gente possa viver num período de pecado. Isso chama longanimidade, mas ela não é eterna.
Isso chama-se longanimidade, mas ela passa, embora a palavra quer falar sobre um tempo longo, distante, mas Deus no tempo dele exerce justiça, exerce juízo. Se você nunca morou na roça igual a gente lá, né, em casa, você nunca morou lá e se você não sabe, mas a verdade é que as plantas não crescem todas no mesmo tempo, não florescem todas juntas as flores, os frutos, irmãos, não maduram juntos, né. Tem árvores aí, irmãos, que demoram 20 anos para dar um fruto. E você? E você? Irmãos, para encerrar, eu queria dizer para os irmãos, lembrar uma história que estávamos congregando, trabalhando num lugar chamado Piripitim, uma congregação. E aí a jovem viveu um período bem complicado, ela o pai dela era pedreiro, e o pai dela, infelizmente, trabalhando, teve um problema na coluna sério, ficou sem conseguir andar um bom tempo. E ela tinha mais 2 irmãos, essa jovem. E ela frequentou a igreja um tempo, depois sumiu, depois voltou. Aí que voltou foi justamente nesse período aí de enfermidade. E ela começou afincamente na igreja, mostrando uma diferença, né, e aí ela chegou um dia pra gente: "Olha, eu quero batizar, pastor, quero tornar membro da igreja". Glória a Deus, né, e fizemos tudo que tinha que fazer, recebemos, essa jovem. E aí, irmãos, passou uns 2 meses, ela chegou para mim e falou assim: "Ah, ô pastor, eu não quero ir mais na igreja não". "Ah, por quê?". "Não, porque eu vim para a igreja, eu vim cá para orar e pedir a Deus para abençoar a vida do meu pai. Eu queria que o meu pai sarasse, ele sarou, mas eu queria que ele convertesse e abandonasse a bebida, ele não fez isso, pastor. Então, eu não quero saber mais de igreja". Aí eu virei pra ela e falei: "Mas você achou então que viria pra igreja, que as coisas iam fazer assim, e tudo ia se resolver, e e tudo que Deus abençoou a sua vida, tudo". Irmãos, a igreja abençoou a vida dela. A igreja católica chegou para o pai dela e falou o seguinte: "Ó, ninguém aqui na comunidade vai dar serviço para você se você deixar seus filhos irem na igreja evangélica, a nossa igreja". E aí tirou os filhos. O filho dela ficou doente, a igreja católica fez o quê? Nada. Nós sustentamos o pai e a mãe, pagamos tudo, os filhos, durante todo o período até ele recuperar sua saúde. Depois que ele recuperou sua saúde, ele foi o pedreiro que construiu o templo da igreja. Ou seja, a igreja ainda ajudou ele por muito tempo. E eu virei para ela: "E você está dizendo que Deus não fez nada na sua vida? E você também hoje, querida, aqui, você quer dizer que Deus não tem feito nada na sua vida de bom e por isso você está querendo chutar o balde, quer abandonar, quer desistir, porque as coisas não aconteceram estritamente como você queria, porque você colheu alguma coisa aqui, né, ou já colheu uma outra ali, mas é aquilo que você mais queria ainda não veio, então você chuta o balde, não espera que às vezes o fruto que você tanto quer colher ali, ainda não está maturado, ainda não está pronto, ainda não chegou o momento. E aí você prefere investir em novas sementes, essas sementes elas não são boas, elas são rápidas, talvez você colha rapidamente, mas elas não são boas. Irmãos, feche seus olhos. Deus hoje te chama a olhar para trás, para o passado. E o conselho dele é: não cometa os mesmos erros. Talvez o seu próprio erro, talvez o erro da família, talvez o erro de alguém que estava próximo de você, mas Deus nos usa, irmãos, e nos chama a viver em sabedoria, e sabedoria é aprender com o erro dos outros. Eu clamo a Deus que hoje te dê sabedoria, para que você saia aqui com uma atitude diferente, querendo investir em novas sementes, querendo plantar algo bom,
para que no tempo do Senhor você possa colher no tempo do Senhor, não no seu. Então, eu queria que você, nesse momento, tirasse a oportunidade para também confessar a Deus seu pecado. Confessar talvez a sua atitude que não foi honrosa, não foi boa em relação a Deus. E que você possa também pedir ao Senhor: Senhor, muda, muda, enche-me com o teu Santo Espírito para que eu possa ser diferente. Talvez hoje você renove com o Senhor a aliança de ser separado para Deus. Deus quer fazer maravilhas, irmãos, no nosso meio, mas Ele cobra de nós santidade, exclusividade, separação. Deus, Tu és o Deus que chama sempre o teu povo ao arrependimento. O Senhor Deus nos chama a avaliar, o Senhor nos chama, Deus, a rever, o Senhor nos chama, Deus, a olhar para nós nessa noite, para nossa história, para a história da nossa casa, da nossa família, a história da igreja local. E nos chama, Deus, também, Pai, a entender que é hora da reforma, Pai. É hora de reformar a nossa atitude, o nosso coração. É hora, Deus, de renovar com o Senhor, Deus, a aliança perdida. Não porque o Senhor falhou, Pai, mas porque nós, ó Deus, no meio da nossa impaciência, talvez, ó Pai, da nossa intransigência, nós seguimos o caminho do nosso desejo, Pai, e abandonamos, ó Deus, o caminho de vida e santidade, a qual o Senhor nos chamou para viver. Ó Deus, visita cada coração nessa noite. Transforma, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a condição, Pai, de participarmos dessa mesa, Deus, não em juízo, Pai, mas em renovo, em alegria e graça. Faz com que, Deus, abunde em nós, Deus, em todo tempo, Pai, as bênçãos do Senhor como prova de que o Senhor tem sido conosco. E no meio da santidade da tua igreja, Deus, o Senhor possa agir em nossa vida. Faz o nosso tempo, Pai. Faz a nossa casa, Pai. Faz, ó Deus, com que nós vejamos aquelas pessoas que se foram voltando, ó Pai, aquelas pessoas, ó Deus, que precisam consertar sua vida, consertando, Pai. Pessoas se convertendo, Deus, pessoas que nós amamos próximo, Pai. Talvez, ó Deus, seja por nós, ó Pai, que essas coisas não tenham acontecido. Tem misericórdia, Senhor. Age nos nossos dias, age na nossa vida e perdoa-nos, Pai. E dê-nos, ó Deus, a certeza, Pai, e a confiança, renova em nós, ó Deus, e aumenta-nos a fé de que, ó Deus, nós podemos sim, no tempo do Senhor, hoje, Pai, tomando uma atitude diferente, ver o Senhor agindo sobre nós, através de nós, por meio de nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.